Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos, em orações e súplicas, acompanhadas de ações de graças. E a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, as outras coisas, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, digno de respeito ou justo, puro, amável ou honroso, com tudo o que é virtude ou louvável. Praticai o que de mim aprendestes e recebestes e ouvistes, ou em mim observastes. E o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor. Esse texto é fabuloso demais. Quando a gente lê Filipenses 4:4, dá a impressão que é alguém que nos escreveu porque estava vivendo um momento espetacular da sua vida. Não tem essa impressão? Que situação você acha que alguém escreveria isso que Paulo acabou de escrever para nós? Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Em todas as circunstâncias dai graças, todas. A primeira impressão que a gente tem é de alguém que esteja vivendo um momento fantástico da sua vida. De alguém que esteja muito bem de saúde. De alguém que tenha solução para todos os problemas. E aí é que nós vemos o sentido dessa paz que é repetida no início e no final do trecho que eu li. O Deus da paz vai estar na sua vida, e a paz de Deus que supera tudo vai estar na sua vida. Essa carta não chega a ser uma carta, é quase um e-mail, de tão pequeno que é. 4 capítulos. Qual é a palavra que mais se repete nesses 4 capítulos? Quantas vezes? 2 aí. Não vai contar agora. Eu já contei para você. Nesses 4 capítulos, Paulo fala 16 vezes da paz. Ou seja, ele repete e dobra a repetição em cada capítulo. Alguém que escreveu alguém que escreveu 4 capítulos, curtinho, repetir 16 vezes essa ordem da alegria, só podia estar em que situação? Ele estava preso. Lê no início, ele está preso, injustamente preso. Paulo escreveu essa carta da cadeia, uma cadeia injusta. A gente tem que ler tudo, desde o comecinho sempre, e ler com atenção. Quando ele logo no início diz: a vós, paz e graça da parte de Deus, dou graças a meu Deus cada vez que me lembro de vós nas minhas orações, é com alegria que faço a minha oração. E lá no versículo 13, com efeito,
em todo o pretório e em toda parte se ficou sabendo que eu estou na prisão. Mas eu estou na prisão por causa de... Versículo 13, lê o que está escrito aí. Filipenses 1, versículo 13. Irmãos, versículo 12. Faço questão de que saibais o seguinte: o que me aconteceu tem contribuído para o progresso do Evangelho. Com efeito, em todo o pretório, ele está em Roma, e em toda parte, foi o assunto de Roma, se ficou sabendo que eu estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, encorajada no Senhor pela minha prisão, redobra a audácia, proclamando sem medo a palavra. Aí nós entendemos da onde vem essa força. Aí nós entendemos o que é a paz. Quando ele nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos, o Senhor está próximo. Não vos preocupeis com coisa alguma, em toda ocasião, toda, triste, ruim, boa, apresentai a Deus vossos pedidos em oração e súplica acompanhada de ação de graças. Consequência de tudo isso, versículo 7, e a paz de Deus que supera todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paulo está afirmando uma coisa pura, simples para cada um de nós. A paz tem nome, a paz é uma pessoa, e eu só chego a essa paz a partir do momento em que eu experimento uma pessoa. Jamais ela poderá vir de fora para dentro. Nada nem ninguém que estejam fora de nós pode fazer-nos felizes ou infelizes. Nada nem ninguém que estejam fora de nós pode colocar-nos ou tirar a nossa paz. A nossa paz tem que brotar de dentro, ela é fruto de uma experiência. Agora, é isso que nós fazemos? Paulo está vivendo aqui aquilo que ele já tinha vivido, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16, quando ele está pelado, todo machucado, meia-noite, jogada lá no porão de uma prisão injusta. O que ele começa a fazer? Louvar o Senhor. E ele cantava tão alto, ele cantava tão forte, que as grades da cadeia caíram. E aí o carcereiro vai dar um tiro no ouvido, ou vai enfiar uma espada e diz: não, eu estou aqui. Como quem diz: o que me prende não são as grades. Não precisa se matar não, obedece a besta. O carcereiro vai até lá, não tem grade, e os dois estão lá, os dois peladão cantando. O carcereiro fica tão impressionado que ele como que pergunta: me dá um pouco desse negócio, eu quero ter essa alegria. E o Paulo peladão reza por ele. Se você ler com calma, vai perceber que só no final é que ele sobe, põe roupa e cuida das feridas do Paulo. Com dor, ferido, machucado. Essa mesma experiência aos filipenses. Nós temos que experimentar o que Paulo experimentou. É aquilo que Jesus disse no Evangelho de São João, no capítulo 14, a partir do versículo 1. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Coragem, eu venci o mundo. Logo em seguida: a paz que eu vos dou-vos a minha paz, não como o mundo dá. Mas tende coragem, no mundo tereis preocupações, eu venci o mundo. E São João vai encerrar, logo antes da oração sacerdotal de Jesus, o último versículo do capítulo 16 de São João, retomando, para que a gente não se preocupe. Olhem lá, Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 33. Eu vos disse essas coisas, para que em mim tenhais a paz. No mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo.
Meus irmãos, se nós queremos ser semeadores da paz, nós precisamos ter essa convicção. Nada que nos aconteça, de bom ou de ruim, pode tirar a nossa paz quando nós sabemos aonde nós vamos. Agora, quando nós olhamos fatos isolados da nossa vida, quando nos detemos nesse fato e ficamos ali em cima dele e ficamos cavucando aquele fato, e cada um que chega soube o que aconteceu comigo, meu Deus, rapaz, olha, nem te conto, que coisa, e foi terrível. E aí você quer passar por outra emoção do que você sentiu, mas como é impossível isso acontecer, então você começa a aumentar. É daí que vem a história de que quem conta um conto aumenta um ponto, porque como a pessoa não está mostrando reação que você pensava, a pessoa, nossa, que coisa. E aí o que acontece? A pessoa fica tentando, enquanto você está contando a sua desgraça, a pessoa está tentando lembrar uma dela pior para te contar. Mas comigo foi muito pior. Eu sei como é isso, eu já tive coisa pior, isso aí não é nada. Fica em cima do problema. Se você isola o problema na vida, você não vê a vida. Tinha um rei, ele era ateu. E a maior raiva desse rei era um empregado carismático que ele tinha. Tudo que acontecia, o empregado falava, Deus seja louvado, Deus sabe o que faz, Deus é bom, Deus é maravilhoso. E aquilo irritava o rei. Mas ele era um bom empregado, ele defendia o rei, a segurança pessoal do rei. Tudo, podia ser coisa boa, coisa ruim. Ele, muito obrigado, Senhor, louvado seja Deus, aleluia, glória. Um dia eles foram caçar. Estão lá no meio do mato caçando. De repente uma fera atacou o rei. E ele veio, Deus seja louvado, aleluia, Senhor. E foi tocando a onça. Mas não conseguiu impedir que a onça comesse a ponta do dedo do rei. O rei ficou doido. Quando voltou para o palácio, ainda teve que escutar ele, graças a Deus, louvado seja Deus, que a onça foi embora. E o rei doido, louvado seja Deus que o dedo não é seu. Queria ver se fosse seu dedo. O rei ficou tão nervoso que quando chegou em casa, chamou os guardas e falou, pode prender esse homem. Ele não me defendeu. E ele foi jogado na prisão. Mas todo dia lá na prisão ele estava louvando a Deus. O rei estava sossegado, tranquilo, agora tinha tirado aquele traste da vida dele. Passado o susto, alguns dias foi caçado de novo. E estando lá na selva, um bando de índio antropófago. Antropófago aqui que saboreia a pessoa. Ele olha para o avião e fala, mãe, olha o recheio, deve ser uma delícia, né? É antropófago, só come carne de gente. Um bando de índio antropófago pegou o rei. Ele disse, eu sou o rei. Falei, beleza, vai ser uma carne melhor. Levaram ele, puseram o carneirão, já que a fogueira, tudo ajeitada, começaram a dançar. E o rei estava lá começando a rezar. Quando estava tudo pronto para o sacrifício, chamaram o sacerdote. Meu sacerdote, né? O sacerdote foi examinar a oferenda. Olhou no rei, falta dedo. Não serve para oferenda. Carne de segunda. Deus não aceita. Libertou o rei. Já que ele estava sem o dedo, o rei foi para casa e começou a pensar. O meu empregado tinha razão. Quem podia imaginar? Se eu tivesse o dedo perfeito, eu estava morto agora. Bem que ele falou que Deus podia tirar uma coisa boa daquela coisa ruim que foi a onça comer meu dedo. Eu fui injusto com aquele homem. Quando o rei chegou na cadeia, com lágrimas ele foi pessoalmente libertar aquele homem. E falou, eu queria pedir perdão ao Senhor. Eu fui injusto com o Senhor. O Senhor tinha razão. Quando o Senhor louvava o seu Deus. Vou falar uma verdade. Quando eu estava lá preso, que os homens iam me matar, eu pensei nesse seu Deus. Eu pensei no jeito que o Senhor rezava e aquilo mexeu comigo.
E ali eu já pensei, se eu tivesse morrido, o senhor já podia ficar sossegado, porque ali eu já tinha me arrependido. Eu fui muito injusto. O senhor me perdoa? Falou, o que é isso, majestade? Deus seja louvado, que bom que o senhor está vivo, louvado seja Deus. Deus é bom. Falou, pô, então, mas agora tem uma coisa que eu não entendo. Deus é injusto. Que isso, senhor majestade? O senhor não fala negócio de Deus? Onde você viu Nossa Senhora? Deus o livre, Deus é bom demais, Deus sabe o que faz, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. O senhor não fala bobagem dessa, seu rei. Disse, não, mas por que se Deus é tão bom e o senhor acredita tanto nele, e por que então esse Deus permitiu que o senhor ficasse preso injustamente? Falou, sou rei, eu queria muito louvar, agradecer a Deus. Esse tempo de prisão foi muito bom para mim. Glória a Deus, louvado seja Deus. Foi um tempo que eu pude me arrepender dos meus pecados. Eu pude ler a palavra. Eu tive sossego para rezar. Eu fiz uma reflexão de toda a minha vida. Eu vi quanta coisa eu posso mudar. Eu vi como Deus é maravilhoso, como Deus tem cuidado da minha vida, como eu tenho sido ingrato, que eu tenho que louvar muito mais, glorificar a Deus. Eu preciso louvar esse Deus. Mas então como é que o senhor explica para mim essa injustiça de Deus? Não, sou rei, inclusive eu louvo muito, agradeço muito a Deus, porque se não fosse a cadeia, eu estava morto agora. O rei falou, morto? Falou, cara, sou rei, meus dedos são perfeitos. Se eu não tivesse preso, eu estava com o senhor, eles não comiam o senhor, eles comiam eu. É assim a vida. Então aquela prisão salvou a sua vida. Paulo está na prisão ajudando a salvar a vida dele, a minha e a sua. Não foi a vontade de Deus. O próprio rei disse, o senhor esteve jogado numa prisão injustamente. Mas, meu irmão, minha irmã, se você coloca sua vida nas mãos de Deus, mesmo que você seja aprisionado injustamente, o nosso Deus é poderoso o suficiente para transformar até a prisão injusta numa fonte de vida e salvação para você e para toda a sua família. Deus não permite o mal. Fica bem claro. O mal é feito pelo egoísmo humano. O mal é provocado pela calúnia humana. O mal nós mesmos provocamos. Nós provocamos mal para nós. No nosso jeito de comer, no nosso jeito de beber, no nosso jeito de dormir, na maneira como nos vestimos, como nos alegramos, na nossa ânsia de ganhar, de querer mais. O egoísmo humano, o orgulho, a vaidade, a prepotência. Quantos absurdos se fazem no mundo? Quanta gente rica. Eu fico tão triste quando eu vejo gente rica, gente milionária. Primeiro porque eu nunca vi um rico feliz. Nunca. Todo rico é infeliz, não sabe se é amado, porque ele não sabe se a pessoa gosta dele ou do dinheiro dele. Nunca vi. Mas gente sobrando, jogando dinheiro fora. E às vezes a gente com tão pouco dinheiro, quando as pessoas se unem, a gente consegue realizar coisas absurdas e maravilhosas. Se cada um partilhasse um pouco mais do seu dinheiro, do seu tempo, da sua inteligência. Se cada um sonhasse porque acredita nesse Deus. Então, gente, as coisas negativas, elas somam para nós. Ela ajuda você a tomar mais cuidado. Eu tenho que fazer a parte humana. O evangelho de ontem. Toma o menino e a mãe e foge para o Egito. Pega o menino e a mãe e volta. Mas não vai para lá. Nós temos que fazer a parte humana. Viver da providência de Deus não é viver na preguiça. Viver da providência de Deus é fazer a sua parte. Eu digo para os meus filhos lá em Betânia, o que mata o pasto não é o mata-pasto, é a preguiça de arrancá-lo. Então vamos arrancá-lo, essa é a nossa parte. Deus faz a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha parte. E se eu quero ser semeador de paz, a grande palavra do evangelho é: não se perturbe o vosso coração. Aliás, vamos dar essa frase como tema da pregação, a diretora já fique sabendo. Não se perturbe, para depois você lá e comprar a fita. Não se perturbe o vosso coração. E esse vosso é no sentido meu e do outro. E quem está me falando isso? Paulo? Não, Jesus.
É Jesus que olha para mim, para você e diz: não se perturbe o vosso coração. Aconteceu uma desgraça? Não se perturbe o vosso coração. Primeira condição para não se perturbar o coração: pegue o seu passado e o entregue na mão de Deus. Meu irmão, minha irmã, tudo que você já viveu, tudo que você já fez ou deixou de fazer no passado, bonito ou feio, não volta. O rio Iguaçu, ele vai pequenininho, acolhendo a água, porque a meta dele é chegar no mar. Ele não volta. Se ele voltar, ele faz um estrago medonho. Se você quer ser semeador da paz, se você quer fazer essa linda experiência de não perturbar o coração, perturbar é turbar por todo, turbar, chacoalhar, é machucar. Não se perturbe o vosso coração. Primeira coisa a fazer: entregue o seu passado para Deus. Ah, Padre, eu já fiz tantas coisas erradas. Será que Deus me perdoa? Veja se você está vivo. Estamos, bem, daqui 20 minutos no Japão é ano novo. Estamos a 20 minutos do ano novo. O Japão é 12 horas antes de nós. Estamos a 12 horas e 20 minutos de mais um ano. Para nós cristãos não pode ser só uma mudança de calendário. Para eu acolher o ano novo, eu preciso entregar para Deus o ano velho. Por isso que hoje na missa, traga o seu calendário. Nós vamos queimar o calendário no ato penitencial. Se você quer fazer a linda experiência de não perturbar seu coração, entregue o seu passado para Deus. Eu sei que muitos aqui têm experiências difíceis do passado. Sei que muitos aqui sofreram violência, fizeram erros, cometeram erros, usaram drogas, se prostituíram, foram injustos, machucaram as pessoas, se machucaram. Mas meu irmão, você quer continuar deixando o passado estragar a sua vida? A grande ordem de Jesus: não se perturbe o vosso coração. Para cada um dos piores pecadores não olhe para trás. Não é por acaso que Jesus jamais, em nenhuma circunstância, fez nenhuma pergunta sobre o passado de nenhuma pessoa, por pior que ela foi. Nenhuma, nunca. Aliás, essa foi a experiência que mais tocou o meu coração de jovem e continua tocando o meu coração de padre. A certeza do Evangelho: Jesus nunca fez nenhuma pergunta sobre o passado de nenhuma pessoa. E olha que ele teve contato com pessoas que cometeram pecados, que se juntar os pecados de todos nós aqui não dá um deles. Por exemplo, o Pedro, que o negou. Vocês já pararam para pensar alguma vez na vida o tamanho do pecado de Pedro? Pedro era papa. Jesus tinha dito: tudo aquilo que você ligar na terra será ligado no céu, aquilo que você desligar será desligado. Ao negar Jesus, o que Pedro fez? Desligou Jesus da salvação. E ele negou quantas vezes? Para mostrar a gravidade do pecado. Por que Pedro negou 3 vezes? Porque ele negou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O absurdo dos absurdos: na negação de Pedro está a condenação da Santíssima Trindade ao inferno. E Jesus foi. Nós rezamos no credo que ele foi para o inferno. Só que foi lá para salvar, para trazer as almas redimidas. Ele foi. Olha onde chega o amor de nosso Deus. Gente, em toda a história da humanidade, ninguém cometeu um pecado maior do que o de Pedro. Nunca. E digo, não vai cometer. Porque, graças a Deus, mesmo nas épocas em que a igreja cometeu pecados, em que papas pecaram, nós temos na história da igreja papas que pecaram. Pecados morais. Mas nunca tivemos, nesses 2000 anos de cristianismo, nenhum papa que tenha cometido um erro teológico. Nenhum papa que tenha cometido um erro de fé. Nunca.
É assistência do Espírito Santo a essa igreja, porque Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vão tentar, mas não vai conseguir. Mesmo diante de Pedro, o homem que cometeu o maior pecado da face da terra, Jesus fez alguma pergunta do passado dele? O que Jesus falou? Pedro, tu me amas? Eu sou apaixonado nesse capítulo 21 de São João. Cada vez que vou à Terra Santa, eu sinto a mesma emoção quando vou lá na beira daquela praia. Pedro tinha desistido de tudo. Vou pescar. E os outros, nós também vamos. Voltou à vida antiga. Voltou a ser o pescador de antes. Mas só que tinha esquecido tudo de pescaria. Trabalhou a noite inteira e não pescou nada. Sem Jesus, nada dá certo na vida. Jesus chega de manhãzinha na beira da praia, não reconhece Jesus. Quando a gente está em pecado, a gente nunca consegue reconhecer Jesus. Quando a gente está olhando demais para si mesmo, a gente não enxerga Jesus, mesmo que Ele esteja ali do nosso lado, como Ele caminhou um dia inteiro com os 2 discípulos de Emaús, mas eles estavam com o coração tão fechado no pecado, tão perturbado, por isso não perturbe o vosso coração, que eles não conseguiram enxergar Jesus que caminhava com eles, eles não conseguiram sentir o cheiro de Jesus. Pedro também não conseguiu perceber que era Jesus. E Jesus, amigos, tem alguma coisa para comer? Jesus vai ao pecador como que precisa do pecador. Do mesmo jeito que Jesus falou para a samaritana: dá-me de beber. Ele, a fonte da água viva, pede de beber a uma mulher prostituída da Samaria. Ele, o pão da vida, pede de comer a um pescador da Galileia que o havia negado 3 vezes. Ah, que Deus é esse? Que Deus se faz desse tamaninho para chegar no nosso tamanho, para nos levantar? Jesus pede, nós não temos nada. Que triste! Aquele homem que acompanhou Jesus a vida inteira, aquele homem que participou dos grandes milagres de Jesus, que viu todos os principais milagres de Jesus, que esteve com Jesus sozinho, rezando no monte, que participou de todos eles, de curas. Quando Jesus lhe pede um pãozinho, um peixe, ele diz: eu não tenho nada. Esse Pedro sou eu e é você. Depois de tantas vezes que Deus nos dá graças em cima de graças, nós continuamos dizendo: eu não tenho nada, Senhor. Eu não dou nada para Deus. Eu estou fechado no meu egoísmo, eu estou fechado no meu comodismo, eu estou fechado na minha miséria e não saio de mim para o encontro do outro. E Jesus, mais uma vez, diante da miséria, do fechamento de Pedro, então joga direito a rede. Joga a rede do lado direito, mas a gente podia dizer: joga direito essa rede. E Pedro obedece, ainda bem, alguma coisa sobrou. Você também, se ainda sobrar essa obediência à palavra, meu irmão, minha irmã, é suficiente. E Pedro jogou a rede. E aí acontece uma coisa maravilhosa, que pegaram tanto peixe que eles não conseguiam trazer sozinho, de tanto que era. E aí João diz: é o Senhor. Ah, Pedro, não tenha dúvida, ele estava pelado, mas diante do Senhor ele não pode ficar pelado. Pelado é longe de Jesus. Pelado é quando está sem o pecado. Pelado é quando está sem Jesus, quando está no pecado. Pelado ele estava igualzinho a Adão e Eva no paraíso quando pecaram. E ele veste a roupa, pula na água e vai até Jesus. 100 e poucos metros ele nadou no instantinho. A menos sabia nadar, não tinha aprendido a caminhar sobre as águas. E agora nem Jesus poderia caminhar sobre as águas, porque como ele tinha morrido na cruz, o pé estava furado e ia afundar. Então Jesus ficou lá na margem, chamando o Pedro, e o Pedro foi nadando. Nem Jesus poderia caminhar mais, tinha a marca do pecado ali. E o Pedro chega nadando, mas ele está meio desconfiado e não sabe o que fala com Jesus. Quando ele chega lá, Jesus tinha feito uma surpresa. Tinha brasas preparadas. O que significa brasas preparadas? Tinha feito uma fogueirinha. Não era brasa jogada, foi preparada, foi arrumadinha. Jesus tinha feito uma fogueira. Por que Jesus fez a fogueira? Não. Um homem que tem o poder de multiplicar peixe, podia assar peixe só num. Ou podia comer um sashimi, que é o peixe cru. E ele está lá na mesma reta do Japão. Jesus preparou a fogueira para curar Pedro. Porque Pedro, quando negou aonde? Em torno de uma
fogueira. Jesus sempre faz uma fogueirinha para assar o nosso coração no seu amor. Pedro chegou e viu a fogueira. E lembrou. Por aí na festa de São João do ano passado, andei fazendo umas bobagens. Mas aí a presença de Jesus começa a mudar. Primeiro, 3 vezes fala da rede. Primeira diz que eles pegaram tanto peixe que nem todos eles juntos conseguiram puxá-la. Aí Jesus chegou, ele chegou perto de Jesus. Quando Pedro estava perto de Jesus, o Papa, os outros conseguiram arrastar as redes. Juntos, eles não conseguiam trazer uma rede. Aí Pedro largou eles, parece um absurdo, e foi ficar perto de Jesus. Foi Pedro ficar perto de Jesus, eles tiveram forças para trazer as redes. Incoerência? Não, perto de Jesus, Pedro perto de Jesus, a igreja tem força. Se você quer estar com a força da igreja, esteja na igreja que tem Pedro perto de Jesus. Não tem outro. É lindo. Trouxeram o peixe e continuaram perto de Jesus. Quando Jesus pediu o peixe, eles juntos não conseguiam agarrar, puxar a rede. Quando Pedro ficou perto de Jesus, segunda vez que fala da rede, eles conseguiram puxar. Agora todos eles estavam perto de Jesus. Jesus pediu o peixe, Pedro foi lá e puxou a rede sozinho. É uma evolução estupenda, meu irmão. Quando a gente está longe de Jesus, a gente é fraco, a gente não consegue puxar uma redinha de nada, um probleminha de nada, uma dificuldade de nada. Mas se um de nós se coloca perto de Jesus, na igreja de Pedro, os outros conseguem trazer a rede. E se a igreja está perto de Jesus, qualquer um de nós é Pedro para ir buscar essa rede, porque o que age em nós é a força do Espírito Santo, é essa força que o Senhor prometeu. A força do alto. A transformação já estava acontecendo. Depois você leia com calma João 21, é lindo demais. Come o peixe. Por que Jesus foi lá na praia para comer peixe? Para quentar fogo? Por que ele foi? Porque ele precisava dizer para Pedro: não se perturbe o vosso coração. O coração de Pedro estava perturbado. Tão perturbado que São João diz que Pedro logo depois já começou a chorar. Logo depois que negou. Tão perturbado que ele voltou para a pescaria. Pedro tinha perdido a paz. Jesus precisava devolvê-la. Ele foi lá para fazer o quê? Para devolver a paz. Para curar o coração. Então ele chama Pedro do lado. E aí ele retoma tudo de errado que Pedro fez? Não, Jesus nunca fez nenhuma pergunta sobre o passado de nenhuma pessoa. Mas Jesus precisava curá-lo. Então Jesus fala a língua que ele entende. Olha para Pedro e pergunta: Pedro, filho de Jonas, humano, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor. Tu sabes que eu te... Não. O grego tem 2 termos para falar amo. Aliás, tem 3 termos para falar amor. O amor divino é ágape, o amor sexual é eros, e o amor de irmão, de amigo, é filos. E na tradução grega usa-se os 2 termos. A Bíblia da CNBB fez uma tradução primorosa. Aliás, hoje eu digo a você, se for comprar uma Bíblia, compra da CNBB. É a tradução oficial da nossa igreja. Tem todas as editoras têm assinatura nessa Bíblia, todas elas. Essa Bíblia que hoje eu uso, apesar de amar para a oração a minha Bíblia, Ave Maria, desde que a CNBB lançou essa Bíblia, eu não uso outra Bíblia para pegar. A Bíblia da CNBB. Porque além dessa tradução ser primorosa, e nessa passagem aqui a tradução é fabulosa. Jesus usou o termo grego agape. E a resposta de Pedro foi fabulosa. Pedro não respondeu em ágape. Pedro falou filos. Ele usou uma palavra mais fraca.
A Bíblia da CNBB traduz amas-me e a resposta é amigo. Em português a gente podia traduzir alguma coisa assim. Ágape seria ama-me, amar. E filos poderia ser gostar. Vamos combinar isso para ficar fácil de entender. Então, primeira vez Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E qual é a resposta de Pedro? Sim, Senhor, eu gosto do Senhor. Que honestidade! Ele não veio com conversa fiada. Oh, Jesus, meu Senhor, aleluia, Senhor. Ah, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. E depois, ele confessou para Jesus: Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor. Bem, está resolvido o problema com um dos três, mas são três, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus olha de novo, segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro é honesto: sim, Senhor, tu sabes que eu te gosto. E Jesus queria fazer a fogueira completa. Jesus queria queimar todos os pecados de Pedro na fogueira, como vai queimar hoje todos os nossos pecados no ato penitencial da nossa missa, onde nós vamos queimar os calendários de 2001. Todos os pecados que você botar no seu calendário hoje, ele vai queimar, todos. Nosso Deus é o Deus para valer. Terceira vez: Pedro, qual foi a pergunta de Jesus? Filho de Jonas, tu me? Não. Aí que vem o fabuloso. Jesus se coloca ao nível de Pedro. A terceira pergunta, Jesus não usou o verbo philos, o verbo agapoi. Jesus não perguntou: Pedro, tu me amas? Jesus abaixou o nível. Gente, quando a gente é honesto com Deus, Ele se abaixa e vem até o nosso nível. O que muda, o que perdoa o nosso pecado não é o nosso esforço. O que muda e perdoa o nosso pecado é abrir o nosso coração à graça de Deus. É isso que muda a nossa vida. Jesus desce, fica do tamanho de Pedro, agacha lá embaixo e não pergunta: tu me amas? Jesus fala: Simão, filho de Jonas, tu gostas mesmo de mim? Olha que pergunta. E aí Pedro abre o coração. E aí a resposta do Pedro como é? Senhor, ele colocou uma vírgula. Leia com atenção. Senhor, as duas primeiras vezes ele dizia: Senhor, tu sabes que eu te gosto. Segunda vez: Senhor, tu sabes que eu te gosto. Mas como Jesus abaixou o nível, como Jesus falou a língua que ele entende: Senhor, vírgula, sabes tudo, tudo, sabes que eu te amo. Perdão, sabes que eu te gosto. Ah, que coisa fabulosa é nosso Deus. Jesus abaixa o nível. Jesus não leva Pedro, Jesus não força Pedro a fazer aquela proclamação de amor tenebrosa, mentirosa. Jesus abaixa o nível e Pedro abre, escancara o coração. Senhor, vírgula, sabes tudo, Senhor. Sabe o monte de bosta que eu sou, sabe a miséria que eu sou, sabe os meus pecados. Tu sabes tudo, Senhor. E sabes que eu gosto barbaridade do Senhor. E sabe que eu quero um dia amar para valer o Senhor, a ponto de dar a minha vida se preciso for, Senhor. E por isso está aqui o que eu sou, toma. E Jesus acorda. Ô meu irmão, hoje Jesus está marcando um encontro na nossa praia. Você pode dizer: essa é a minha praia. Essa é a praia de Jesus. Esse encontro ele começou conosco na sexta, mas nessa temática ontem de manhã, quando o Padre Jonas insistiu algumas vezes para deixar esse barco na praia, que eu abandonei o meu barco. Quando ele ontem à noite cantava aqui para nós naquele show maravilhoso, não dá mais para voltar. Não tem jeito.
Não tem condição. Não se perturbe o vosso coração. Entregue o seu passado nas mãos de Deus, por pior que tenha sido. Você já cometeu pecados gravíssimos? Ah, será que Deus me perdoa, padre? É bem fácil de saber, é só botar a mão no coração. Se estiver batendo, quem deu corda nele? Você? Quem fez sua unha crescer para frente? Seu cabelo crescer? Você? Eu vi hoje cedo gente ali na barraca, olhando no vidro retrovisor do carro, romano, tirando as espinhas do nariz, romano, tirando a ranã. A gente dá uma geral no visual, arruma o cabelo, põe um perfume, né? E o coração? Quem deu corda? Foi você? Mudou a pilha? Cada vez que meu coração bate, o seu bate, é Deus dizendo, eu te amo, 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 eu te amo. Nosso coração está batendo, é Deus dizendo, eu acredito em você, eu acredito em você, eu acredito em você. Ah, padre, tanta coisa aconteceu de errado na minha vida. Na minha também. Mas estou vivo. É igual aquele bêbado que estava no ônibus, olhando para uma moça desajeitada, ele olhando ela. A moça foi se irritando. Quem está olhando? Eu falei, eu estou observando aqui. Mas tu é feia. Ah, louco. Deus do livro. Você é muito feia. Ela falou, mas muito bonita mesmo, né? Você é bêbado desse jeito de falar de mim? É, mas não, eu estou bom. Passou. Os problemas vêm e vão. Meu irmão, minha irmã, você é vitorioso, você é vitoriosa. Ah, padre, mas eu sofri na infância. Sofreu? Acabou. Ah, falaram mal de mim. Falaram? Sabe quando é que a gente fica triste quando fala mal da gente? Quando é que a gente fica triste? Quando aquilo que falam da gente é uma coisa que a gente está tentando esconder. Se não for verdade, não dói. Se eu tiver com dor de dente e tomar um gole de água, a água vai doer meu dente. Mas o que dói o dente é a água? É a cárie. Está com o seu coração cariado? Você está com o seu coração ferido. Por isso eu já escrevi uma meia dúzia de livros de cura interior. Cada dia Deus vai me mostrando aspectos importantes. Por exemplo, cure seu coração, a necessidade de deixar Deus ir curando toda a minha história, cura interior, o coração de Cristo derrama sobre mim a graça da cura, corações curados, pessoas que viveram a experiência de pecado que eu vivi e como elas conseguiram sair, qual é o caminho para eu sair também, rezando a vida. Eu preciso colocar toda a minha vida na ótica de Deus. Lá em Betânia, todo mês fazemos retiro de cura interior. E cada mês eu vou aprendendo como Deus vai me curando através daquilo que eu falo para as pessoas. Como Deus vai me curando através do meu relacionamento com as pessoas. Cada dia eu posso dizer que eu estou sendo uma pessoa curada. A gente vai fazendo experiência linda, gente. Olha, eu amo celebrar a missa. Acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer como padre. Mas não fiquem tristes com o que eu vou dizer. As missas que eu mais gosto de celebrar não é com multidões. Porque eu não consigo celebrar uma missa e gente gritando, como tem criança berrando aí, gente andando para cá. Aquilo vai me doer no coração. Eu não consigo. Então, as minhas missas que eu mais gosto de celebrar é na minha casa, na minha capelinha. Tanto que eu, todo dia na hora para celebrar a missa, eu tomo banho antes, faço a minha barba antes, igualzinho para vocês. Preparo o sermão, risco direitinho na Bíblia todo dia, para celebrar a missa com os meus, e é livre a missa. Não é obrigatório lá em casa. Então vai lá uns 20, 30 que celebra a missa comigo. Mas não é só por isso que eu gosto de celebrar, além do silêncio. O que eu mais gosto é quando a gente, vamos colocar agora diante de Deus nossa fraqueza e pedir perdão. A oração que meus filhos fazem, gente, me joga no chão. Porque eles vão se desmascarando, sabe? É muito bom a gente viver como eu vivo, numa comunidade de pessoas que tiveram experiências terríveis de droga, de prostituição.
Porque ninguém precisa ter máscara. Todo mundo que está lá sabe que está lá porque teve problema sério na vida. Então ninguém fica julgando. A nossa oração ela é tão linda, tão linda, tão linda. Aquilo mexe no meu coração, aquilo me dá força. Quando a gente fala, agora vamos fazer pedido ao Senhor, a gente tem que cortar, porque senão vai 1 hora só de pedido. Eles colocam a vida, eles confessam um pecado mortal na frente dos irmãos. Quando eles vão se confessar sacramentalmente, Léo, eu queria pedir perdão a Deus disso, inclusive eu falei para fulano já, eu estava conversando com o consagrado, já que falou para quem quer pedir perdão? É essa honestidade. E é isso que falta, infelizmente, na grande maioria dos cristãos católicos hipócritas, que põem uma máscara de cristão, que se diz muito santo, que se diz muito renovado, que se acha melhor do que os outros, a ponto de poder julgar e condenar as pessoas. Tem gente que perde tempo na vida falando mal dos outros, julgando, condenando os outros. Oh, meu Deus do céu! Que bom que Jesus desce ao nosso nível. Vem aqui no nosso nível. E fica do nosso tamanho. Igual ele fez com a samaritana, ele sentou na beira do poço. A prostituída que trouxeram até ele, essa quenga foi pega em flagrante adultério. Pela lei tem que ser apedrejada. O que ele fez? Se agachou. Ficou do tamanho dela. Quem não tem pecado joga a primeira pedra. Zaqueu, aquela tampinha, ladrão, subiu na árvore, porque se achava mais do que os outros. Desce daí. Ele não desceu, ele caiu. Eu vou jantar na sua casa. Vai lá e senta na casa do Zaqueu. Aí o Zaqueu se sentiu o máximo, porque sentado fica tudo do mesmo tamanho. E Jesus amou Zaqueu. Não falou nada para ele, não falou convertei-vos e crente no Evangelho. Jesus amou Zaqueu. E na hora que estava terminando a janta, Zaqueu, Senhor, se eu pequei, todo mundo sabia que ele pecava, menos ele. E que bom que ele se confessou para a única pessoa que podia perdoá-lo, Jesus. Quando a gente não se confessa para Jesus, a gente confessa para todo mundo, com a vida. E Jesus olhou para ele. Sou meu menino, meu toquinho de marrabote. Hoje a salvação entrou na sua casa. Hoje a salvação entrou na sua casa. Condenou Zaqueu? Condenou a samaritana? Mateus? Pedro? Tiago? Léo? Não. Ele não nos condena nunca. É um Deus que nos ama. E não está esperando amanhã. Não está esperando depois do manhã, não. Ele quer agora dizer para você: tenho esperado esse momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço do teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém. Ah,
te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me disse. Escuta Jesus falando para você. Ainda que nunca me fale, Eu sei bem que que tem sentido. ainda Que nunca me revele. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços. Por quê? Pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. olhe pra cruz, foi motivo que te amo. Ninguém te ama. Agora deixe Jesus falar isso aí no seu coração. Feche seus olhos e deixe-se repetir essa frase de Jesus. Ninguém te ama como eu. E é por isso que você pode hoje fazer essa experiência de não deixar que nada nem ninguém perturbe o seu coração. Porque se eu que conheço você, eu que conheço sua história, eu que morri na cruz por você, você está vivo graças a mim. Sem minha morte você não teria vida. E a sua vida tem futuro graças a mim. Porque sem a minha ressurreição, você não teria vida. Nem agora e nem a vida eterna. Eu que conheço o seu coração. Porque estou com o Pai. E o Pai que teceu você no seio de sua mãe, desde toda a eternidade. O Pai me revela quem é você. Porque estou com e no Espírito, que foi derramado no seu coração, que eu mesmo pedi ao Pai, para que juntos derramássemos o nosso Espírito sobre você. Eu, o Pai e o Espírito, nós, Trindade Santa, nós conhecemos você. Nós conhecemos todos os seus defeitos, todos os seus problemas. Até porque, embora não chegue ao Pai os seus pecados, o demônio, o encardido, o seu inimigo, inimigo nosso, dia e noite, ele tenta fazer fofoca sua para o Pai. E eu e o Espírito Santo estamos dia e noite defendendo você. Eu estou defendendo você, meu irmão, minha irmã, faz muito tempo. Desde que estavas no ventre de sua mãe, em todas as doenças e enfermidades que você já viveu, os perigos que você já passou, os ataques que você já poderia ter sofrido, eu estou defendendo você. Quantos pecados você já fez que mereceria a morte? Pecados mortais, pecados graves, pecados de desamor.
Mas eu estou amando você, eu estou acreditando em você, eu estou me dando a você. Eu poderia condená-lo, mas eu não condeno você. Eu amo você, eu amo você.